mensagens que precisam ser pregadas, repetidas, porque a igreja se renova, e os que vão chegando precisam acompanhar e ter o mesmo ensinamento. Então, eu quero trazer nessa noite, eu quero que você abra a sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 22, Lucas capítulo 22, eu quero falar nesta noite a respeito do sangue de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus, e quando nós nos apropriamos do sangue de Jesus, nós temos muitas bênçãos no sangue de Jesus, não é? Desde quando eu me converti, a gente vem aprendendo os benefícios do sangue de Jesus, e no começo eu aprendi que o sangue de Jesus, ele perdoava pecado, ele purificava-me do pecado, não é? Nós cantávamos muitos hinos, que o sangue de Jesus nos perdoa, que o sangue de Jesus nos purifica, e aí no nosso caminhar na vida cristã, nós vamos descobrindo que o sangue de Jesus não somente perdoa pecado, mas o sangue de Jesus também nos cura, o sangue de Jesus também nos liberta, o sangue de Jesus nos dá vida, e grandes bênçãos, quando nós nos apropriamos do derramar do sangue de Jesus. Lucas capítulo 22, o verso de número 20, diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Este é o cálice da nova aliança. Uma nova aliança foi nos proposta a partir da morte de Jesus, não é? Uma aliança firmada não no sangue de bodes, no sangue de animais, mas no sangue de Jesus, no meu sangue, disse Jesus, derramado em favor de vós. O sangue de Jesus, ele nos traz favores. Eu quero dizer, o sangue de Jesus, ele nos traz bênção, e não somente perdão pelos nossos pecados, não somente purificação, não somente redenção, não somente perdoa, mas o sangue de Jesus, quando nós nos apropriamos dele, ele traz bênçãos tremendas para as nossas vidas. Amém, amados? O sangue de Jesus, ele foi derramado. Eu não quero colocar número, porque não sei até onde eu vou, mas o sangue de Jesus, eles foram derramados em algumas ocasiões. Durante o momento em que Jesus, ele foi para o Getsêmani, até a morte na cruz do Calvário. Então o sangue de Jesus, ele foi derramado em algumas ocasiões, e esse sangue derramado nessas ocasiões, elas têm aplicação para a nossa vida no dia a dia. Aonde foi derramado o sangue de Jesus? Se nós, pela fé, se nós tomarmos posse, nós podemos tomar posse da bênção, da ocasião em que o sangue de Jesus foi derramado, ali no momento do sofrimento de Jesus, não é? Então, há certas coisas em nossa vida cristã, a respeito das quais nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter fé, nós temos que meditar nelas, nós temos que nos apropriar dela. Amado, sabe, é a mesma coisa quando nós aprendemos, Deus nos dá um dom, Deus nos dá um talento, nós aprendemos a fazer alguma coisa, e nós ignoramos isso, nós não tomamos posse, nós não usufruímos do bem que nós temos. Então, o sangue de Jesus é a mesma coisa, precisamos meditar nos benefícios, precisamos nos alimentar, não é? Daquilo que nos oferece o sangue de Jesus, a preciosidade que há no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é como a comida que nós comemos todos os dias. Muitas vezes nós não valorizamos certas coisas, mas são necessárias, e são importantes, e são fundamentais para as nossas vidas. O Senhor Jesus mandou que lembrássemos dele, principalmente todas as vezes que nós comermos e bebemos do sangue, comermos do pão, bebermos do cálice, né? Em cada ocasião nós precisávamos lembrar, nós precisávamos pensar naquilo que nós estamos fazendo. Para que serve isso?
Você já parou para pensar, irmãos, o que serve, o que adianta você comer um pedacinho desse pão? Você já pensou o que adianta você tomar um cálice no nosso caso é suco de uva, poderia ser de vinho, não temos nada contra isso, mas é que pode fazer mal para alguma pessoa, então é suco de uva. Mas você sabe o benefício que lhe traz? O participar da ceia do Senhor? Irmãos, isso não pode ser religiosidade. Não pode ser porque te garante a salvação, porque te garante a vida eterna. Não pode ser um compromisso com a igreja. O compromisso tem que ser com você mesmo, com a verdade que há, com o simbolismo, com o significado que há em participar do sangue de Jesus. Então, na verdade, ele serve para nós refletirmos, para nós meditarmos e tomarmos posse naquilo que representa para nós, naquilo que significa, o porquê que eu faço certas coisas. Sabe, amados, e a primeira vez que Jesus derramou o seu sangue na sua caminhada, na sua direção à cruz, está no mesmo capítulo 22, no verso de número 44. A palavra de Deus diz que Jesus, ele estava no Getsêmani. E no verso 44 diz que, estando Jesus no Getsêmani, em agonia, ele orava mais intensamente. O que quer dizer isso? Ele orava com mais fervor, ele orava com mais força. Era uma oração diferente. É uma oração intercessória de busca, de agonia. E a palavra de Deus diz que ali aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue que caíam sobre a terra. A intenção, a oração de Jesus, a intensidade da oração foi tão forte que as gotas de suor dele transformaram-se em gotas de sangue e caíram pela terra. A Bíblia faz questão de dizer que elas caíram pela terra, não é por um acaso, elas não foram enxugadas, não secaram com o vento, mas as gotas de sangue de Jesus, elas caíram pela terra, não é? E o que quer dizer isso, amados? Tem um significado para nós. O sangue de Jesus, ele é a base de tudo isso. É o sangue da nova aliança, como vimos. É o alicerce, é o fundamento da nossa vida cristã. Está no sangue de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui nesta noite, não teríamos motivo. Como reúnem aí budistas, maomeístas, não é? Essas pessoas se reúnem, mas nós não vemos fundamento, não vemos razão. Por quê? Porque não foi sangue derramado, não foram derramadas gotas de sangue. Aqui diz que Jesus derramou gotas de sangue, Jesus suou gotas de sangue no momento em que ele estava se debatendo entre cumprir a vontade dele e a vontade de Deus. Era a vontade de Jesus e a vontade de Deus que estava em jogo. Amados, nós temos também, quantas vezes nós temos uma luta interna entre nós em obedecer a palavra de Deus, em fazer o que a palavra de Deus, e não fazer a vontade de Deus, fazer a nossa vontade. De repente a Bíblia nos ordena, nos orienta a fazermos certas coisas, mas a nossa vontade, ela vem, e será que eu preciso? Eu não consigo fazer isso, eu não vou conseguir, eu não tenho força, deixa isso para lá, eu vou fazer o contrário, depois eu peço perdão. Sabe, amados, quantas vezes nós, e até homens espirituais, homens fortes, santos, muitas vezes eles não fazem a vontade de Deus, eles fazem a sua própria vontade. Volta um pouquinho no verso 39 do mesmo capítulo, diz assim: e saindo foi Jesus, presta atenção, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Fazer o que, pastor? Orar no Monte das Oliveiras. Fazer o que na igreja, pastor? Orar na igreja. Jesus tinha o costume de ir no Monte das Oliveiras para orar.
Nós temos que ter esse bom costume, ainda que seja um costume, mas temos que ter esse bom costume de vir na igreja para orar, sabe? E os discípulos acompanharam Jesus. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos ele orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que confortava, e estando em agonia, orava intensamente, e então ali as gotas do suor dele foram transformadas em gotas de sangue. Então, irmãos, ali estavam travando uma batalha. A vontade do homem, que Jesus ali era homem, a vontade do homem e a vontade de Deus. Quantas vezes que nós nos deparamos entre a nossa vontade e a vontade de Deus? E nós achamos muitas vezes que não vamos conseguir, não é? Jesus disse: se for possível, Pai, eu não quero ir para a cruz, eu não quero morrer na cruz, mas, Pai, que se cumpra a tua vontade e não a minha vontade. Irmãos, observa que a batalha de Jesus foi tanta. A batalha foi tanta de Jesus como homem ali, orando e intercedendo, ao ponto dele, não é, suar gota de sangue. Uma batalha, uma luta. Eu quero dizer que às vezes, amados, nós precisamos batalhar contra a vontade carnal nossa, contra a nossa vontade, contra o desejo da carne. Nós precisamos intensificar a nossa oração, a nossa luta, a nossa batalha. Para quê? Para fazermos a vontade de Deus, para estarmos no centro da vontade de Deus. Você pode dizer: pastor, eu não consigo, mas Deus nos dá graça, Deus nos dá força. Como o Senhor ali, Deus mandou um anjo para consolar, para fortalecer Jesus. Nós também temos à disposição esse anjo, que nesses momentos de batalha, entre a nossa carne e a vontade de Deus, o anjo está ali para nos ajudar, para nos consolar e nos confortar. No dia em que o homem pecou contra Deus, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, não é? A sua vontade, a vontade do homem, ela ficou em guerra contra a vontade de Deus, porque começou tudo ali, irmão. Era a vontade, quando o homem viu aquele fruto na árvore, era a vontade dele de tomar daquele fruto, a vontade de comer do fruto daquela árvore, e o que estava em jogo? A vontade de Deus, que é não comer do fruto. Deus falava: eu não quero. A vontade de Deus era que o homem não comesse do fruto da árvore, mas a vontade do homem prevaleceu. O homem venceu Deus, porque ele não soube lutar contra a sua própria vontade. Assim tem sido nós, irmãos. Nós não temos tido força para lutar contra a nossa vontade, e nós cedemos, nós nos entregamos, e nós pecamos. Olha que tragédia! A tragédia que aconteceu com a humanidade. Por quê? Por causa da vontade do homem, porque o homem não teve força para lutar contra a sua própria vontade. O homem perdeu a batalha, ele achou que ganhou, ele achou que prevaleceu. Eu fiz a minha vontade, achando que tinha ganhado, mas ele perdeu. Quantas vezes, igreja, que nós achamos que estamos vencendo, mas nós estamos perdendo? Quando cedemos ao orgulho, quando cedemos à mentira, quando cedemos ao pecado, quando cedemos ao engano, achamos que vencemos, a verdade, nós estamos perdendo. É melhor perder do que ganhar. É melhor perder contra a vontade de Deus. Com a vontade de Deus nós temos que perder. Aprenda a perder contra a vontade de Deus, porque quando você perder contra a vontade de Deus, você vai estar ganhando e não terá consequências por causa da tua vontade. Amém, igreja? O eu e a vontade do homem, elas tornaram-se algo tão forte e tão terrível que resistiram a Deus. Sabe, amados, todos nós, é isso que nós chamamos de rebeldia. Todos nós temos dentro de nós
este espírito de rebeldia, quando nós não concordamos com a vontade de um superior, principalmente a vontade de Deus, a verdade é que nós estamos nos rebelando contra Deus, estamos nos rebelando contra a autoridade de Deus. E a partir deste momento, no jardim do Éden, este espírito de rebelião, ele entrou na humanidade, ele entrou no coração dos homens e tomou conta da terra, sabe? Tomou conta da terra. Por isso que nós cedemos, por isso que o homem sem Jesus, por isso que o homem que não conhece a Deus, ele é rebelde, ele está se rebelando, ele está na vida do pecado, ele não luta contra o pecado. Para ele o pecado é glória, quando ele comete alguma coisa é glória, e ele se vangloria, ele se exalta, porque para ele rebelião, rebeldia é momento de glória. Agora, neste momento em que Jesus ali lutando, orando, intercedendo, derramando gotas de sangue, nesse momento Jesus, ele se tornou homem, e nessa condição que ele vem para vencer completamente este espírito de rebelião. Então Jesus, ele derramou gotas de sangue para vencer, na verdade, o espírito de rebelião que tinha dominado e tomado conta da terra, irmãos. Jesus venceu por nós este espírito maldito, e é nessa condição que pela primeira vez ele derrama o seu sangue. O sangue de Jesus, ele quebra toda a resistência que está dentro de nós. Amém? Guarde isso. O sangue de Jesus, ele quebra a nossa resistência, ele quebra nosso espírito de rebelião. A dureza do nosso coração foi quebrada lá no Getsêmani, quando Jesus derramou o sangue precioso por nós. Se Jesus venceu a vontade da carne, se Jesus venceu a vontade dele, irmãos, Jesus, ele fez isso por nós. Se ele venceu, nós também vencemos a nossa vontade, e a vontade de Deus há de prevalecer na nossa vida. Amém, querido? Baixe sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu declaro nesta noite que todo espírito de rebelião, todo espírito de vontade própria nesta noite, Pai, nós desfazemos pelo sangue de Jesus que foi vertido, que foi derramado ali no jardim, no Getsêmani, através das gotas de Jesus, aquelas gotas do suor que se transformaram em gotas de sangue. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero declarar, em nome de Jesus, que foram gotas milagrosas para quebrar todo espírito de rebelião, de rebeldia, de dureza de coração, de vontade própria, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos nessa noite: seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. Amém? Diga aí: Pai, seja feita a tua vontade. Que Deus vos ouça. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, verso de número 29. Jesus entregue aos soldados romanos, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve-se, rei dos judeus. Colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, escarneciam-se dele. Amados, uma coroa de espinhos foi colocada na cabeça de Jesus. E nós já vimos no cinema, já vimos que quando colocaram aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, sangue foi vertido, sangue foi derramado ali naquele lugar. Sabe, amados, agora
o que é derramado já não é mais o sangue da agonia, da luta, da angústia pela vontade própria. Se no Getsemane foi derramado o sangue para combater a vontade do homem, o orgulho do homem, a vaidade do homem, agora aqui, o sangue derramado aqui, ele vai atacar outro problema de ordem na nossa vida espiritual. O sangue, ele vem aqui, ele é derramado agora, quando é colocado a coroa de espinho na cabeça de Jesus. O sangue é derramado e nos traz mais um benefício para a nossa vida. Ele tem mais um efeito para nós, e que se nós tomarmos posse, amados, nós seremos abençoados. Nós sabemos que o espinho na Bíblia é símbolo de maldição. É símbolo, espinho é símbolo de maldição. Eu até hoje não entendo, e não sei, não é? Se vou me interessar por isso, mas quando chegar no céu, Deus, o Senhor fez uma flor tão bonita chamada rosa, mas tem espinho, não é? Tem espinho, por que será? Tem um motivo. Eu ainda não descobri, mas em Gênesis no capítulo 3, no verso 17, diz assim, não é? E a Adão disse Deus: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, olha aí a vontade já onde que levou a vontade do homem contra a vontade de Deus, comeste da árvore que eu te ordenara, Adão, que não era para você comer, Adão. Por causa disso, por causa da tua vontade, por causa da tua vitória, maldita é a terra. Por tua causa, Adão, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E a terra, Adão, que era a bênção na tua vida, ela vai produzir espinhos. Ela vai produzir espinhos. A terra vai produzir espinho por causa da tua desobediência, por causa da tua vontade. Adão, a terra está amaldiçoada por causa da sua desobediência. Essa maldição, a terra precisava ser abençoada. Essa questão precisava ser revertida. O Senhor queria, porque na cruz do Calvário, irmãos, é redenção total. A obra foi completa, a obra foi perfeita. Não é? Então, o sangue tinha que ser derramado na cruz. Aquela coroa, ela tinha que ser de espinhos, porque Jesus tinha que levar na cruz toda a maldição da terra, toda a maldição que estava sobre nós. E nada mais como a maldição que Deus tinha declarado, o espinho que era a maldição da terra, na vida do homem. Jesus tinha que levar lá na cruz os espinhos que era a maldição. Será que você está me entendendo, irmão? Você está me entendendo? Aquilo que se tornou maldição no princípio, na nova aliança, a maldição, ela tinha que ser levada lá na cruz do Calvário. E Jesus lá, ele levou a coroa de espinho, ele foi crucificado com a coroa de espinho. A maldição foi na cruz do Calvário. É isso que eu quero que você entenda. Toda maldição na tua vida, maldição hereditária, pelo amor de Deus, tome posse nessa noite. A maldição que estava sobre a tua vida desde a fundação do mundo, maldição hereditária, maldição de seus avós, de seus pais, está na cruz do Calvário, porque Cristo levou lá. Ele foi crucificado com a coroa feita de maldição, que foram os espinhos, não é? Então, amados, aquele sangue, o sangue derramado, quando foi colocado aquela coroa na cabeça de Jesus, está relacionada com as nossas maldições. Então, quando você passa por esse sangue, eu digo, quando você passa por esse sangue, é quando você se apropria desse sangue, quando você acredita nesse sangue dos espinhos da coroa. Quando você toma posse dele, quando você acredita nele, eu entendo que toda a sua maldição, ela é quebrada. A coroa significa desejo de glória, reconhecimento para as nossas vidas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai,
O Senhor está vendo aqui nesta noite uma igreja, um povo. Meu Deus, um povo que outrora havia sido amaldiçoado. Ó Deus, pelo pecado de Adão, de Eva. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, mas Cristo Jesus. Ó Deus, com aqueles mesmos espinhos que era a maldição que a terra produzia para judiar do homem, para fazer o homem sofrer. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, aqueles espinhos, ó Deus, eles foram cravados lá na cruz do Calvário, na cabeça de Jesus. E o sangue foi derramado, o sangue foi vertido da testa, da cabeça de Jesus, para quebrar toda a maldição da igreja, toda a maldição deste povo que aqui está. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, maldição hereditária, espírito maldito que acompanha estas famílias, estas vidas, em nome de Jesus, eu declaro que são enfraquecidos, são expulsos, não permanece, e pela fé nós tomamos posse em nome de Jesus Cristo. Amém? Diga aí, a minha maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Cada vez que você pegar esse cálice de ceia, você vai lembrar da coroa de espinho, você vai lembrar da tua maldição. Você vai lembrar da tua vontade própria, que é possível vencer a tua vontade própria, porque o sangue foi derramado para que você fosse quebrado. Sabe, amado? Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, verso de número 26. Mateus 27, verso 26. Então, Pilatos soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Jesus foi surrado. Pilatos entregou Jesus para ser açoitado pelos soldados romanos. Jesus foi chicoteado. Irmão, como você já viu esses filmes, os chicotes que açoitaram Jesus eram de couro com pontas de osso, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 53, no verso 5. Havia pontas de osso nesses chicotes de couro. E quando Jesus foi açoitado pelos soldados, ele foi ferido. Ali ele estava levando a nossa dor. Jesus, a palavra de Deus, eu quero que você entenda isso, são estudos. E eu vejo que não é por um acaso. Jesus, ele levou 39 chibatadas. Ele levou 39 chicotadas. E a ciência diz que existe no mundo 39 raízes de enfermidade, que as enfermidades que vêm sobre o homem, elas estão fundamentadas em 39 raízes. Ou seja, digamos que a raiz, para você entender, a raiz é a gripe, e a gripe vem o resfriado, vem a renite, vem algumas coisas, mas o fundamento é a gripe. Sei alguma coisa, não entendo nada de medicina por enquanto, mas existem 39 raízes, e exatamente por alguns outros motivos, alguns dizem isso, que Jesus, ele levou uma chicotada para cada raiz de doença que o homem pode ser acometido. A cada raiz, Jesus levou uma chicotada, derramou uma porção de sangue, para quê? Para nos curar, para nos sarar. Então nós entendemos que ali, enquanto Jesus estava sendo açoitado nas chicotadas, ele estava ali derramando o seu sangue por causa da minha doença, por causa da minha dor. O sangue de Jesus, na verdade, ele foi derramado nesta ocasião para me curar, para me sarar.
Então, amados, nós não temos que aceitar nenhuma enfermidade. É o que estamos ministrando de quarta-feira, dizendo que Ele curou as nossas enfermidades, que Ele nos sarou, a promessa para nós, e eu creio na redenção aqui. Sabe? Então nós não temos que conformar com a doença na nossa vida, não temos que aceitar a enfermidade na minha vida. Então eu não tenho uma dor de cabeça, ela não é minha. Eu não tenho uma doença nos ossos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque não é minha. Jesus não me fez, Deus quando me fez, Ele não me fez dessa forma. Se a doença entrou pelo homem, pelo pecado de Adão e Eva, mas pelo sangue de Jesus, das chibatadas que Ele levou, e quando foi derramado, ali eu fui sarado, ali eu fui curado. Aliança, plano completo de Deus. Ele me libertou, Ele me curou, e eu tenho que crer, eu tenho que tomar posse, que cada chibatada era para combater uma doença, uma enfermidade, em virtude do pecado. Amém, irmãos? Não temos que nos conformar, não precisamos conformar com a doença. Não há nenhuma enfermidade que Jesus não levou. É o sangue da nova aliança, como Ele diz. Em Jesus nós temos uma nova aliança. Em Jesus, pelo sangue que foi derramado ali, nos chicotes do soldado romano, eu fui curado. Baixe sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, se houver alguma enfermidade aqui nesta noite, Pai, ó Deus, oriunda através do pecado original de Adão e Eva, ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Pai. Nós cremos que fomos sarados. Nós cremos que fomos curados. Ó Deus, enquanto o sangue de Jesus vertia através dos rasgos, dos cortes que aquele chicote provocava. Ó Deus, bendito é o chicote do soldado romano, Pai. Nós te louvamos por aquele chicote, por aquela chibata, porque através daquilo nós fomos curados. Em nome de Jesus eu quero declarar que pela fé, pela nova aliança, pelo sangue derramado, quando Jesus foi chicoteado, a tua igreja é sarada, a tua igreja é curada, em nome de Jesus Cristo. Receba a cura aí, irmão. Receba a cura aí, receba a cura aí. Bendito o chicote do soldado romano lá, porque através dele fomos curados. É uma nova aliança, em nome de Jesus Cristo. Toma posse. Eu creio na palavra de Deus. Mateus capítulo 27, verso de número 33. Mateus 27, verso 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Ele não quis beber. Depois o crucificaram, repartiram suas vestes, tirando sorte. Crucificaram Jesus. Irmão, não sei se você tem conhecimento da história, mas eu conheço pouca coisa, o suficiente para me sobreviver espiritualmente. Mas naquele tempo, os assassinos, os bandidos, eles morriam na cruz, eles eram crucificados, mas eles eram crucificados amarrados, as mãos amarradas, os pés amarrados na cruz do Calvário. Por que que Jesus não foi amarrado? Por que que Jesus teve que ser transpassado por pregos? Você não fica curioso por causa disso, irmãos? Isso não atrai a tua curiosidade? Se todo mundo era crucificado, amarrado, por que Jesus tinha que ser pregado? Por que pregar as mãos de Jesus? Por que pregar os pés de Jesus?
Ah, você pode me dizer, para se cumprir a palavra de Isaías. Para se cumprir a palavra, creio também para cumprir-se a palavra. Sabe, amados, mas é porque o sangue tinha que ser derramado ali na cruz. O sangue dos pregos nos pés de Jesus tinha que ser derramado. O sangue nas mãos de Jesus tinha que ser derramado. Tinha que derramar sangue. Porque o sangue derramado dos pés, o sangue derramado das mãos de Jesus, por causa dos pregos, ia servir para alguma coisa hoje. Servir para mim e para você. Ele traria benefício. Se o sangue não tivesse derramado, se Jesus tivesse sido amarrado, nós não teríamos esse benefício do sangue de Jesus. Sabe, amado, os pés significam o nosso caminhar. Os pés nos guiam. Sabe, o nosso caminhar era pecaminoso. Nós andávamos por lugares, nós íamos por lugares pecaminosos. Caminhávamos sem direção, caminhávamos por qualquer caminho. A palavra de Deus diz no Salmo, não é? No Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, é luz para o meu caminho. Então o sangue de Jesus, ele foi derramado, irmãos, para purificar os meus pés, para fazer com que os meus pés andem por lugares, ande ainda que por vales, ande que ainda pelas montanhas, ande que ainda pelos espinhos, pelas pedras, direcionados na direção de Deus. O sangue foi derramado para santificar os meus pés, para santificar a minha caminhada, para abençoar os meus pés, amados. Por isso que o sangue foi derramado, para que eu tenha um caminho reto, para que eu ande na direção do Senhor, para que a minha caminhada seja santa. As mãos de Jesus foram pregadas, irmãos, sabe por quê? Porque as mãos significa tudo aquilo que nós fazemos. Fazemos coisas erradas, o homem faz coisas erradas, o homem toca naquilo que não deve, o homem toca em coisas pecaminosas. Os pés e as mãos de Jesus, eles foram cravados na cruz. Derramou sangue pelos pés e pelas mãos. O sangue nos perdoa, nos purifica. O sangue nos liberta da nossa caminhada errada, do nosso tocar errado. Resumindo tudo isso, o sangue de Jesus foi derramado para que os teus pés e as tuas mãos fossem regeneradas e abençoadas por Deus. Por isso que nós dizemos, aonde eu pisar, abençoado será. Aonde eu tocar, abençoado será. Tudo isso, benefício do sangue que foi vertido pelas mãos de Jesus. Tudo isso, benefício pelo sangue que foi vertido pelos pés de Jesus. E é por isso que eu tenho que tomar posse nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que aonde eu pisar, vai ser abençoado. É por isso, irmão, que eu vou fazer visita, é por isso que eu vou em loja, orar em loja, é por isso que eu vou em fábrica, oficina, eu vou acreditando que as minhas mãos, os meus pés foram abençoados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então eu vou caminhando, eu declaro, aqui está a bênção de Deus, porque um sangue foi derramado em favor do meu caminhar, e os meus pés foram purificados, e eu declaro este lugar abençoado, porque a palavra de Deus diz que onde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado seria. A palavra de Deus declara, aonde eu tocar as minhas mãos, abençoado seria. Eu creio nisso. Eu creio. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, o sangue foi derramado, os pés de Jesus foram traspassados pelos pregos,
dos soldados. As mãos de Jesus foram traspassadas. Deus, Pai amado, bendito foram aqueles pregos, ó Deus, que foram aprofundados nas mãos e nos pés de Jesus. Bendito aquele sangue que foi derramado das mãos e dos pés de Jesus. Louvado é teu nome, Pai, porque hoje, pelo sangue de Jesus, na nova aliança, eu tenho fé e creio que onde eu colocar as minhas mãos, abençoado será. Aonde eu colocar os meus pés, abençoado será. Deus, eu declaro isto em favor desta igreja, em nome de Jesus, que aonde um filho teu deste lugar, aonde eles colocarem as mãos, há de prosperar, aonde eles pisarem, há de prosperar, aonde eles tocarem, aonde eles pisarem, a paz há de reinar, haja prosperidade nessas casas, em nome de Jesus Cristo, porque um sangue foi derramado ali na cruz do Calvário. Diga amém. Você está entendendo? Você está entendendo? Nós não estamos aqui brincando de igreja. João capítulo 19. João 19, verso 34. Mas um dos soldados, com uma lança, lhe abriu o lardo de Jesus. E logo saiu sangue e saiu água. O último momento, o derradeiro momento em que Jesus derramou o seu sangue. Não somente sangue, mas também saiu água. O soldado abriu o lado de Jesus. Essa última ocasião tinha que acontecer. Nós não poderíamos ficar sem este momento. Bendita a lança daquele soldado. Bendita a espada daquele soldado. Bendita a coragem daquele soldado de tocar no Filho de Deus, de ferir o Filho de Deus. Eu não sei se abençoado ele foi ou maldito ele foi. Se ele se arrependeu. Não sei se ele se arrependeu. Mas para mim, trouxe benefício a atitude daquele soldado, irmão. Para mim deu resultado a atitude daquele homem, daquele soldado. Saiu sangue, saiu água. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. A combinação de água com o sangue é muito interessante, é muito importante, tem um significado especial para nós. Essa água que flui é vida. Ela nos dá vida. Jesus disse que aqueles que crescem nele, assim como dele, do seu interior, fluiriam rios de água viva. Assim como ele, fluiriam rios de água viva do seu interior, daqueles que crescem nele. Amados, o derramar do sangue de Jesus misturado com água, parece que há um paralelo entre a primeira vez que Jesus derramou sangue. O sangue foi transformado em água, em gotas. Aliás, a água foi transformada, a gota de suor foi transformada em gotas de sangue. E agora parece que no último episódio, o sangue foi transformado em água, a água foi transformada em sangue. Houve uma mistura aí? Há algo importante aí em tudo isso? Há um significado em tudo isso? Nessa mistura de água com sangue? O que será? O que será? Também não sei, irmão. É mistério. Não foi revelado ainda.
Mas há algo fundamental aí. O que nós temos que tirar de tudo isso é que o que a palavra, o que Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque Jesus derramou o sangue lá. Porque Jesus derramou o sangue com água lá, irmão. Saiu sangue a hora que foi traspassado o lado de Jesus, sangue com água. Do mesmo jeito que fluiu ali água como o rio do interior de Jesus, da mesma forma, irmãos, nós também, se cremos nele, há de fluir rios de água viva de dentro de nós. Somos fluidores, somos minas de Deus. Temos que derramar desta água, a água que dá vida, a água que transforma, a água que refrigera a alma, a água que nos mantém vivos. Sem água nós não vivemos, não podemos viver muitas horas sem água, não podemos viver sem Jesus. Nós precisamos desta água, precisamos derramar desta água, para que as pessoas possam ter vida através de nós. Se temos vida através de Jesus, as pessoas têm que ter vida através de nós. Temos que ser exemplos, temos que ser bombeiros que levam água àqueles que estão sedentos. Bendita lança daquele soldado, porque hoje eu posso jorrar água, do seu interior há de jorrar rios de água viva. Deixa a água fluir do seu interior, refrigere a vida de pessoas, sacie a sede de pessoas. A verdade é que o Senhor deseja que nós saciamos a sede. Há muitas pessoas com sede, há muitas pessoas precisando beber água, e nós somos a fonte de água, nós conduzimos a fonte da água viva, nós levamos água aos sedentos, àqueles que precisam ser refrigerados. Baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, por a lança daquele soldado, que feriu, ó Deus da glória, que feriu o corpo de Jesus, pela água que ali foi derramada. Ó Senhor, porque nós nesta noite, nós tomamos posse, Senhor, ó Deus, desse derramar de água com sangue, ó Deus, e queremos ser canais, queremos levar água, queremos saciar a sede, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Usa-nos, ó Pai, usa-nos, ó Pai, para sermos Teus bombeiros aqui nesta terra, para saciar a sede, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado para o meu benefício, para o seu benefício. O sangue de Jesus não foi derramado apenas para perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para quebrar todas as nossas maldições. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para tornar o nosso caminhar, os nossos pés em bênção, para tornar as nossas mãos em bênção. Somos abençoadores, irmãos. Temos visto uma geração de pessoas que se tornam maldição na vida de outros, mas nós, como filho de Deus, nós somos bênção de Deus nessa terra. Somos instrumentos de Deus nesta terra, amados do Senhor Jesus. Nós somos abençoados de Deus, nós não somos amaldiçoados, não. Nós fomos feitos para a glória de Deus, a nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos esta comunhão com Ele. Sabe, amados, precisamos tomar posse, precisamos crer no que diz a palavra de Deus sobre nós, para
as nossas vidas. Isaías diz, no capítulo 53, no verso 4, certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, certamente Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o sangue foi derramado, o nosso caminho foi endireitado, o nosso pé foi santificado, as nossas mãos foram santificadas, os nossos pés voltaram novamente a ser abençoados, e nós voltamos a andar no caminho do Senhor. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, Ele foi humilhado, mas Ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, Ele foi ferido, mas nele nós fomos reconciliados pelas feridas de Jesus, e nós temos vida nele. Não temos vida própria, nós temos vida nele. Não temos vontade própria, nós temos a vontade dele na nossa vida. A vontade dele prevalece, o amor dele prevalece. Não temos amor próprio, mas temos o amor dele em nossas vidas. Aleluia! Por causa de um sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nos momentos finais da vida de Jesus, a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Um sangue milagroso, um sangue vitorioso, um sangue beneficente. Irmãos, você não está aqui enganado, você não está aqui por um acaso. Vale a pena estar aqui. Vale a pena servir Jesus. O preço foi pago muito alto por nós. E cada vez que nós pegamos esse cálice, cada vez que nós tomamos desse cálice, tomamos posse da palavra, tomamos posse do sangue dele. Não fui somente perdoado pelo sangue de Jesus, fui sarado também. Minha maldição foi quebrada também. Meus pés foram santificados também. Minhas mãos foram santificadas também, pelo sangue derramado no momento final de Jesus. Do Getsemane ao Gólgota foi uma caminhada de vitória, por mim, por você. Parecia que ele tinha perdido, parecia que ele tinha perdido a batalha. O inferno fez festa, mas aquilo que parecia vitória foi derrota, e aquilo que parecia derrota foi vitória. Assim é a nossa vida. Aquilo que parece derrota é vitória, aquilo que parece vitória é derrota na nossa vida. Se estivermos em Cristo, nele, temos todas as coisas. A nossa vitória só tem valor nele. O nosso valor só tem valor nele. Tudo por ele, nada sem ele. Tudo por ele, nada sem ele. Nele e por ele deve estar a nossa vida. Porque foi ele, não foi o homem, foi ele. Ele que se deu por nós.
pecar, somente pelo sangue. Você que está em comunhão com o corpo de Cristo, você deve participar nesta noite. Se você não está em comunhão, procure entrar em comunhão. Procure se reconciliar. Procure colocar sua vida em ordem, para que você possa também se apropriar dos benefícios do sangue de Cristo. Os benefícios do sangue de Cristo é para quem está nele, é para aquele que crê nele. Você que vai participar, coloque-se em pé nesta noite. Pode entregar, diáconos. E a hora que você pegar o cálice, começa a pensar nos benefícios que esse sangue, que esse cálice traz para você. Comece a meditar, irmão. Não pega apenas e olhar aí, vou beber como se fosse alguma coisa. Isso aí não é alguma coisa, não. Esse cálice não é alguma coisa, não. Você está segurando algo precioso, algo importante, fundamental para a vida cristã. Você está segurando o símbolo da tua vitória. Simboliza a tua vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a maldição, vitória sobre a doença, a enfermidade. Que a neve, mais que a neve, mais que a neve, eu serei, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser, eu sou livre.
Jesus. A igreja, eu sou livre. Eu sou livre. Comigo. Nada além. Nada além de Jesus. Mais alto, eu sou livre. Yeah, yeah, yeah. Nada além do sangue, de Jesus. Aleluia. Sangue precioso. Sangue precioso derramado no Getsemane. Sangue precioso derramado no Calvário. Sangue precioso derramado pelas ruas de Jerusalém. Oh, aleluia. Sangue que levou nossa maldição na cruz do Calvário. Sangue que abençoou o nosso caminhar, que abençoou nossas mãos. Sangue que abençoa os nossos pés. Sangue que nos liberta, sangue que perdoa. Sangue que cura nossas enfermidades. Sangue precioso, sangue. O sangue de Jesus precioso. Sangue poderoso. Esse sangue tem poder. Sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias, glórias, glórias. Oh, lambacheia, glórias. Glórias. E Jesus tomando um pão. Jesus tomando um pão, Ele deu graças ao Pai. Ele partiu o pão e disse: comei dele, é o meu corpo dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Em memória, fazemos parte deste pão. Somos ainda que um grão de trigo, mas nós fazemos parte deste pão. Nós formamos este pão. Você faz parte deste pão. Nele nós temos comunhão com Cristo. Nele nós temos comunhão com o Pai. Temos comunhão uns com os outros. Obrigado, Senhor, pelo pão vivo que desceu do céu. Obrigado porque fazemos parte deste pão, te louvamos. Obrigado pela comunhão que temos com o Senhor, com os nossos irmãos, em Cristo Jesus. Comamos do pão da comunhão. Depois de haver comido o pão, Jesus tomou o cálice em suas mãos. E ele disse aos discípulos: esse é o cálice da nova aliança. É o cálice que será derramado por vós. O meu sangue derramado há de encher esse cálice, para a remissão dos vossos pecados, para curar as vossas enfermidades, para abençoar os seus pés, para abençoar suas mãos, para quebrar suas maldições. Lembrai disso todas as vezes que reunis, todas as vezes que celebrardes. Lembrai de todas essas coisas e tomai posse delas.
Senhor, te louvamos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Cada gota, em cada momento precioso. Te damos graça. Louvamos a Ti pela vida dos soldados que prenderam, que chicotearam. Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas estavam fazendo para o meu benefício, para a minha bênção. Ó Senhor, nos perdoa, nos purifica, cura nossas feridas. Na cruz do Calvário, nós tomamos posse da cura, da maldição, da bênção de Deus. Em nome de Jesus, tomamos o cálice da redenção e da bênção. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou. Aleluia. E agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Cante, povo de Deus. Adore a Deus, povo de Deus. Chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Mais uma vez, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães
Glorifique o Senhor, aplaude o Senhor pelo milagre, pela multiplicação, pela transformação. Aleluia! Ele é digno, 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 Senhor, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Erga suas mãos. Oh Senhor, aqui está o teu povo abençoado. Aqui está o teu povo curado, sarado. Aqui está o teu povo liberto. Oh Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra em cada vida, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja em cada um, permanentemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá um abraço no teu irmão, vamos em paz.